Olá, sejam bem-vindos ao Plano de Estudo Tutorado. Nós estamos na semana 2 do 9º ano, conteúdo de História. Meu nome é Rander e estarei aqui com vocês. Nessa semana você vai reconhecer as circunstâncias sociais que antecederam a Revolução Francesa, seu desenrolar e entender as suas consequências, em especial para a Europa, mas também para os processos de independência do mundo afora. A Revolução Francesa, 1789 a 1799, marcou o fim do absolutismo na França. Foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Divisão social da França à época. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, restante da sociedade francesa, o grupo que era explorado. A França vivia um atraso econômico, sofria com os gastos elevados e desnecessários do governo nessa época. Envolvimento da França na Revolução Americana, desperdício nos gastos da nobreza. O aumento dos impostos cobrados dos camponeses os obrigou a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda. Para piorar, em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais, espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise, foram convocados. Em 1789, os representantes do Terceiro Estado exigiram que o voto fosse individual. Foram derrotados. Uma Assembleia Nacional Constituinte foi criada. A população enfureceu-se quando o rei ordenou o fechamento da Constituinte. Tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789. Os sans-culottes rebelaram-se e atacaram a Bastilha, prisão símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Etapas da Revolução Francesa: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, 1789-1792. O Grande Medo, de julho e agosto de 1789, saques a propriedades e assassinato de aristocratas. Os privilégios feudais e do clero foram abolidos. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Todos os homens são iguais perante a lei. O rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi capturado e conduzido ao Palácio de Tuileries, em Paris. 1791, a França se torna uma monarquia constitucional. A Convenção, em 1792. A Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção, setembro de 1792. Luís XVI deixou de ser rei da França, sendo executado em janeiro de 1793. Período do Terror, 1793-1795, em que os jacobinos, liberados por Robespierre, radicalizaram-se e tornaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país, por meio do Comitê de Salvação Pública. Os jacobinos perseguiram seus opositores. Isso gerou a reação termidoriana, julho de 1794 a outubro de 1795. A partir daí, os girondinos passaram a reverter as decisões jacobinas. Vários jacobinos, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. Diretório, 1795-1799. Os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova Constituição para a França e restauraram algumas medidas, como o voto censitário. Foi um período autoritário, no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso,
houve resistência às tentativas de golpe por parte de jacobinos e monarquistas. 18 de Brumário, golpe dado por Napoleão, que em 1799 tomou o poder na França. Consequências. Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências de destaque foram: fim dos privilégios da classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes, imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei, desenvolvimento de um grande sentimento nacionalista na França, após a Revolução, já que a participação popular foi decisiva para seu desenrolar. Número 1. O discurso de Saint-Just, com seu tom acusatório, remete às relações entre a população e o rei Luís XVI, durante o processo revolucionário, que teve como consequência a letra A, o julgamento de Luís XVI. Pode-se dizer que, ao final do processo, Napoleão Bonaparte surgiu como um garantidor da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa? Justifique sua resposta. O Império de Napoleão representou na história mundial a consolidação das conquistas burguesas iniciadas na Revolução Francesa de 1789. Após o período de turbulência e agitação popular da década de 1790, a ascensão de Napoleão ao trono da França gerou a estabilidade necessária à burguesia como classe dominante, impondo-se à aristocracia e às classes trabalhadoras e camponesas. Assim concluímos essa aula. Muito obrigado.